Olá a todos, sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema muito importante: a cúrcuma e a saúde renal. Prezados, neste exato momento há um pote de açafrão da terra dourado na sua mesa de jantar? E será que alguma vez se perguntou se essa panaceia tão elogiada pode estar a prejudicar silenciosamente os seus rins? Muitas pessoas acreditam que a cúrcuma ajuda a reduzir a inflamação, desintoxica o corpo e até previne o declínio da memória. Por isso a usam diariamente como um bom hábito de saúde. No entanto, será que alguma vez se sentiu confuso porque, apesar de usar açafrão consistentemente por muitos meses, o seu corpo ainda se sente cansado, o estômago inchado ou a urina de repente ficou mais turva do que antes? Poucos percebem que a própria raiz de cúrcuma, consumida com o propósito de fortalecer a saúde em certas circunstâncias, pode tornar-se um agente causador de danos renais graves, até mesmo levando o paciente a depender de diálise por toda a vida. Sou um médico nefrologista com mais de 35 anos de experiência, acompanhando a saúde renal de muitos idosos. O que mais me angustia ao transitar entre a sala de emergência e o bloco operatório são os momentos em que vejo idosos serem internados com danos renais severos. Isso acontece apenas por confiarem demais em boatos de que algo é bom para a saúde e o usarem sem o devido conhecimento. A cúrcuma em si não tem culpa, mas quando a consome com certas substâncias, ela deixa de ser um remédio para o corpo e pode tornar-se uma bomba relógio que destrói silenciosamente os seus rins. Hoje, partilho este conteúdo com a urgência de quem protege os rins dos seus próprios familiares. O meu objetivo é ajudá-lo a recuperar a saúde perdida e a entender qual é a forma correta de proteger os seus rins de forma duradoura. Para não perder informações médicas importantes e práticas como esta no futuro, por favor, subscreva o meu canal agora mesmo. Uma pequena escolha hoje pode fazer uma grande diferença para a saúde da sua família nos próximos anos. Afinal, com o que o açafrão tem sido consumido para causar consequências tão graves que chegam a danificar os rins? A seguir, vamos desvendar cada camada da verdade de forma clara e científica. Por favor, assista até o final do vídeo, pois cada minuto de escuta hoje pode ajudá-lo a evitar arrependimentos desnecessários no futuro. Parte 1. 3 combinações erradas de cúrcuma que prejudicam os rins e a saúde. A pior combinação: cúrcuma e espinafre. Couve portuguesa. A primeira coisa que quero que considere seriamente é a combinação de açafrão com espinafre. Ao ouvir isso, a maioria de vocês achará difícil de aceitar. Na percepção popular, o espinafre é, há muito tempo, um símbolo de saúde, associado à imagem de pessoas fortes e resilientes, consumido para enriquecer o sangue, beneficiar os ossos, articulações e o cérebro. A cúrcuma é venerada como um superalimento natural que ajuda a combater a inflamação e a retardar o envelhecimento. Dois alimentos que são bons, então por que, quando consumidos juntos, podem prejudicar os rins? A resposta está no facto de a idade não permitir que o corpo processe tudo da mesma forma que um jovem. Gostaria que ouvissem a história da Sra. Port. Antônia, de 66 anos, um caso que acompanhei diretamente durante uma emergência e do qual tirei uma profunda lição. A Sra. Antônia era uma pessoa muito disciplinada. Durante anos, ela seguiu quase todos os conselhos sobre alimentação saudável. Ao saber que a cúrcuma ajudava a prevenir o declínio da memória e que o espinafre era rico em ferro e antioxidantes, ela decidiu combinar os dois diariamente como um hábito obrigatório. O seu pequeno almoço era geralmente arroz cozido com açafrão para dar uma cor amarela atraente. As refeições principais sempre incluíam um prato de espinafre cozido ou salteado. Não parou por aí. A cada meio-dia, ela também misturava pó de açafrão em sumos de vegetais verdes e bananas maduras para beber em vez de água pura. Com a crença de que estava a nutrir os seus rins e cérebro, ela manteve este hábito regularmente por quase um ano, sem qualquer suspeita, até que uma noite, por volta das 3 da manhã, ela acordou subitamente com uma dor intensa na região lombar que irradiava para o abdômen inferior. A dor fez com que ela suasse frio, tremesse e respirasse ofegante, sentindo como se algo afiado estivesse a rasgar o seu corpo por dentro. A família, em pânico, chamou uma ambulância que a levou para o hospital. Quando a examinei e fiz os exames necessários, a imagem do raio-x deixou toda a equipa apreensiva. Uma grande pedra, com superfície irregular, estava alojada entre o rim e o ureter, causando uma obstrução grave. O diagnóstico foi pielonefrite aguda, com cálculos urinários. Quando a dor diminuiu temporariamente após a medicação, a senhora Antônia segurou a minha mão e perguntou, em lágrimas, por que razão, sem beber álcool nem fumar,
e comendo apenas coisas consideradas boas, ela havia chegado a este estado. Tive de explicar muito lentamente, pois a verdade não estava em ela ter comido os alimentos errados, mas sim na combinação errada e na inadequação à sua condição de idosa. Fisiologicamente, o espinafre contém um teor muito elevado de oxalato, e a cúrcuma também é um dos alimentos ricos em oxalato. Quando esses dois alimentos são introduzidos no corpo ao mesmo tempo, especialmente com alta frequência, o oxalato combina-se com o cálcio para formar oxalato de cálcio, o tipo de cálculo renal mais comum e também o mais afiado nos rins. Em jovens com rins saudáveis e ingestão suficiente de água, pequenos cristais podem ser eliminados. Mas em pessoas de meia idade e idosos, quando a função de filtração glomerular diminui naturalmente com o passar dos anos, esses cristais acumulam-se silenciosamente dia após dia até se tornarem cálculos grandes. O assustador é que esse processo não causa dor imediatamente, levando a pessoa a pensar que o corpo está bem. Os rins da senhora Antônia tiveram de lidar com o excesso de oxalato por quase um ano, até que não puderam mais suportar. Isso não foi um acidente inesperado, mas sim a consequência inevitável de um hábito aparentemente saudável, mas com falta de conhecimento sobre a fisiologia do envelhecimento. Ao ouvir isso, acredito que muitos de vocês começarão a olhar para a sua própria cozinha. Se hoje está a planear cozinhar espinafre e usar açafrão ao mesmo tempo, peço que pare por um momento, não para ter medo, mas para entender que o alimento só se torna remédio quando usado na pessoa certa, no momento certo e da maneira certa. O que desejo como profissional de saúde não é causar-lhes preocupação, mas ajudá-los a dormir em paz na sua própria casa, em vez de acordar com dor na cama de um hospital. Então, por que a cúrcuma, quando combinada com o espinafre, pode transformar-se silenciosamente em perigosos cálculos e qual é o mecanismo por trás desse processo de destruição renal? Esse princípio, na verdade, não é complexo, mas é a sua simplicidade que o torna assustador. Imagine o rim como um filtro sofisticado num purificador de água doméstico. Esse filtro foi feito para reter impurezas e deixar a água pura passar. O que aconteceria se alguém tentasse inserir à força um punhado de cacos de vidro afiados? Certamente, o filtro seria rasgado, perfurado e rapidamente perderia a sua função. Os nossos rins, especialmente os de pessoas com mais de 60 anos, são tão frágeis e vulneráveis quanto isso. Quando você come espinafre com açafrão, um processo muito semelhante ocorre dentro do corpo. Ambos os alimentos contêm altos níveis de oxalato. Quando o oxalato entra na corrente sanguínea e encontra o cálcio, eles se agarram um ao outro como dois polos de um ímã, formando cristais de oxalato de cálcio. Embora esses cristais sejam pequenos demais para serem vistos a olho nu, sua forma é tão afiada quanto cacos de vidro, capazes de danificar o tecido renal. Em jovens com hidratação adequada e boa função renal, esses cristais são geralmente eliminados pela urina. Mas em idosos, a história não é tão simples. Os rins trabalharam continuamente por 60 a 70 anos. A membrana de filtração glomerular gradualmente se tornou mais fina e fraca, não sendo mais capaz de se autolimpar tão eficazmente como antes. Além disso, com a idade, a sensação de sede diminui significativamente. Muitos idosos, mesmo com o corpo desidratado, não sentem sede, o que leva a uma ingestão de água inferior à necessária. Num ambiente com pouca água, a urina torna-se mais concentrada e viscosa, criando condições para que o cálcio não seja eliminado, mas sim aderido, acumulado e gradualmente cresça, formando finalmente cálculos duros e afiados. O hábito da senhora Antônia de bater espinafre e açafrão todos os dias, na crença de que estava a nutrir a sua saúde, na verdade, não era diferente de adicionar cacos de vidro a um filtro velho todos os dias. Esses cristais afiados arranhavam continuamente a delicada membrana renal, causando inflamação silenciosa e microsangramentos que a paciente nem percebia, até que os cálculos se tornaram grandes o suficiente para obstruir o trato urinário, impedindo a saída da urina. Os rins ficam então hidronefróticos, inchados e emitem sinais de dor intensa e insuportável. Quem poderia imaginar que um prato na mesa, com boas intenções, poderia tornar-se uma arma silenciosa contra os rins? Se fosse apenas uma indigestão ou uma dor de estômago passageira, já seria uma sorte. Mas os rins são órgãos silenciosos. Mesmo quando danificados em 70%, podem não apresentar sintomas claros. Só quando chegam a um estágio perigoso é que se manifestam, e então é extremamente difícil salvá-los. O preocupante é que não apenas o espinafre, mas também vegetais comuns como a beterraba e o agrião contêm muito oxalato.
quando combinados com açafrão e usados regularmente, o risco de formação de cálculos renais aumenta de forma semelhante. A segunda pior combinação: cúrcuma e medicamentos anticoagulantes ou antihipertensivos. Se o espinafre sobrecarrega silenciosamente os rins a longo prazo, a segunda combinação perigosa que quero partilhar pode ameaçar a vida em muito pouco tempo. Refiro-me à situação de pessoas que usam medicamentos para dissolver coágulos sanguíneos, como aspirina ou varfarina, ou que estão a tratar a hipertensão, mas que também usam açafrão em forma altamente concentrada. Isso não é mais uma questão de nutrição comum, mas um risco médico real. Para que entenda melhor, gostaria de contar a história do Sr. Fernando, de 70 anos, um caso que atendi pessoalmente na sala de emergência. Depois de um AVC isquêmico ligeiro, há alguns anos, o Sr. Fernando seguia rigorosamente a indicação médica de tomar aspirina diariamente. Quem já passou por um derrame entende a preocupação constante com os vasos sanguíneos e o cérebro. O Sr. Fernando não era diferente. Com a mentalidade de prevenção absoluta, ele sempre procurava o que era considerado limpar o sangue e melhorar a circulação. Ao ouvir um conhecido dizer que a cúrcuma tinha a capacidade de ativar a circulação sanguínea e dissolver hematomas, ele comprou o extrato de cúrcuma concentrado disponível no mercado. Ele achou que tomar apenas a medicação convencional não era suficiente. Então começou a tomar extrato de cúrcuma de manhã e à noite, convencido de que isso tornaria os seus vasos sanguíneos ainda mais seguros. Mas em apenas uma semana, o incidente aconteceu. No meio da noite, o Sr. Fernando acordou com sede e sentiu o travesseiro molhado e frio. Quando acendeu a luz, entrou em pânico e quase desmaiou. O travesseiro estava ensopado em sangue vermelho vivo. O sangue do nariz escorria sem parar. A família apressou-se a usar papel para estancar o sangramento e aplicar compressas frias, mas o sangue não dava sinais de parar. Em pouco tempo, a pia do lavatório estava cheia de sangue. O medo espalhou-se pela casa e eles foram forçados a levá-lo para a sala de emergência no meio da noite. Normalmente, o sangramento nasal pode parar sozinho em cerca de 10 a 20 minutos, mas no caso do Sr. Fernando, o sangramento durou mais de 2 horas e ainda não estava sob controle. Quando o encontrei na sala de emergência, o seu rosto estava pálido devido à grande perda de sangue. Ele olhou para mim aterrorizado e perguntou: Doutor, Miguel, o que há de errado com o meu corpo? Por que o sangue não para? O meu vaso cerebral está prestes a arrebentar? Enquanto realizava as medidas de controlo de hemorragia de emergência, perguntei detalhadamente sobre os medicamentos e suplementos alimentares que ele havia usado recentemente. Assim que ele mencionou o extrato de cúrcuma, todas as causas tornaram-se imediatamente claras. Ele tomava açafrão com o desejo de limpar o sangue, mas na verdade isso o deixou excessivamente diluído, quase como água, tornando o mecanismo de coagulação do corpo quase completamente paralisado. Cientificamente, a aspirina dilui o sangue ao inibir a agregação plaquetária. Quando se adiciona açafrão concentrado, que também tem um efeito anticoagulante, o efeito não é simplesmente aditivo, mas amplificado de forma potente. Em medicina, isso é chamado de interação medicamentosa, onde o efeito aumenta descontroladamente. Normalmente, as plaquetas são como um exército protetor, prontas para formar um coágulo em caso de lesão. Mas quando os medicamentos e o açafrão entram no corpo ao mesmo tempo, esse exército é quase completamente despojado da sua capacidade de combate. Os mecanismos de segurança que protegem os vasos sanguíneos são desmontados camada por camada. Nesse caso, mesmo uma pequena lesão na mucosa gástrica pode causar hemorragia gastrointestinal prolongada, e se um ponto fraco num vaso sanguíneo cerebral não resistir à pressão, a consequência pode ser uma hemorragia cerebral extremamente perigosa. Este não é um aviso vazio. Na prática clínica, uma das primeiras perguntas que um médico sempre faz antes de uma cirurgia é: está a tomar aspirina? Está a usar algum suplemento alimentar? Porque a incapacidade de controlar o sangramento é uma situação extremamente perigosa que pode ameaçar diretamente a vida, levando até mesmo médicos experientes a ter o máximo de cautela, especialmente em pessoas com mais de 60 anos, quando as paredes dos vasos sanguíneos já estão finas e a elasticidade diminui. A sobreposição de medicamentos e extratos como este é como adicionar lenha à fogueira. Não pensem que, por ser açafrão natural, é seguro. É exatamente esse pensamento subjetivo que leva muitas pessoas a situações de emergência graves. Deve-se ter em mente que, ao usar medicamentos para dissolver coágulos sanguíneos ou medicamentos para pressão arterial, o açafrão não é mais apenas uma especiaria.
Em sua forma concentrada, ele age como um medicamento potente, aumentando os efeitos da medicação a um nível difícil de controlar. Se for usado em uma quantidade muito pequena em pratos diários, pode ser aceitável. Mas comprimidos, extratos de açafrão concentrado, são completamente diferentes, com grandes riscos potenciais. Não cometa o erro de romper vasos sanguíneos apenas por querer limpá-los. A saúde na velhice não requer extremismo, mas sim conhecimento, equilíbrio e sobriedade em cada escolha diária. Se você achou este compartilhamento útil, comente o número 2 abaixo. É uma maneira simples de saber que você ainda está interessado e acompanhando a jornada para uma vida saudável e de qualidade todos os dias. A terceira pior combinação: cálculos biliares ou anemia e o cuidado com o consumo de cúrcuma. Além da preocupação com o sangramento incontrolável nos vasos sanguíneos, existe outro risco silencioso, mas extremamente perigoso, que muitos de vocês, de meia idade e idosos, estão inadvertidamente a ignorar. Esta é a questão relacionada ao fígado e à vesícula biliar. Dois órgãos que trabalham silenciosamente, mas desempenham um papel vital no processo de desintoxicação e digestão. Se alguma vez um médico o informou de que tem cálculos biliares ou se sente frequentemente inchado, com digestão lenta e desconforto após comer alimentos gordurosos, então este conteúdo não é apenas para referência, mas um sério alerta. Se na secção anterior o risco estava na diluição excessiva do sangue, desta vez a ameaça reside em pequenas pedras escondidas profundamente no corpo, que podem tornar-se um evento de vida ou morte após uma refeição aparentemente inofensiva. Já se perguntou se existem bombas relógio na sua barriga? Depois de ouvir a história do Sr. Manuel, de 68 anos, que recebi pessoalmente na sala de emergência, é muito provável que muitos de vocês, por reflexo, coloquem a mão na sua região abdominal direita. O Sr. Manuel tinha um histórico de má digestão. Sempre que comia um pouco de gordura, sentia-se inchado e desconfortável. Mas, como muitos idosos, ele pensou que era apenas algo inevitável com a idade e não foi investigar a fundo. Numa reunião de amigos, ouviu dizer que a cúrcuma era muito boa para o fígado, ajudava a desintoxicar e a estimular a secreção biliar, apoiando a digestão de forma muito eficaz. Para alguém que socializava regularmente e bebia um pouco de vinho, a cúrcuma tornou-se subitamente uma solução natural e segura. Sem hesitar, ele comprou comprimidos de açafrão anunciados como convenientes e fáceis de tomar e começou a usá-los regularmente, uma mão cheia a cada refeição. Nos primeiros dias, ele sentiu o estômago mais leve e a digestão parecia fluir melhor, o que o fez confiar ainda mais. Mas essa tranquilidade durou pouco. Cerca de meio mês depois, numa noite, após uma refeição bastante gordurosa e a ingestão dos comprimidos de açafrão como de costume, uma dor aguda e súbita apareceu na parte superior direita do abdômen. A dor veio rapidamente e com intensidade, como se alguém estivesse a bater repetidamente no seu abdômen com um objeto pesado, fazendo-o ter dificuldade em respirar, suar frio e cair no chão. A família teve de chamar uma ambulância, que o levou ao hospital em estado crítico. Ao chegar, a sua pele e olhos já estavam visivelmente amarelados, um sinal de icterícia, e a dor fazia com que ele me agarrasse desesperadamente. Os resultados da ultrassonografia e da tomografia computadorizada mostraram que um cálculo biliar, que estava parado na vesícula biliar, havia sido deslocado e ficado preso no ducto biliar, que é muito estreito, causando uma obstrução completa. A vesícula biliar estava inchada e os níveis de enzimas hepáticas haviam disparado para dezenas de vezes o nível normal, colocando o seu corpo em uma situação de emergência cirúrgica. Finalmente, o Sr. Manuel teve de ser submetido a uma colecistectomia de emergência na mesma noite. Quando acordou na sala de recuperação, ele olhou para mim com um olhar cansado e perguntou: Dr. Miguel, as pessoas dizem que a cúrcuma é boa para a vesícula biliar porque quase morri ao tomá-la. Respondi-lhe com franqueza, mas com grande pesar. É verdade que a cúrcuma tem um efeito muito forte no sistema biliar, e foi exatamente isso que se tornou uma faca de dois gumes. Na vesícula biliar do Sr. Manuel, já existiam pequenas pedras que ele desconhecia. Quando a cúrcuma entrou no corpo, a vesícula biliar contraiu-se vigorosamente, como espremer uma toalha molhada, e as pedras foram empurradas com o fluxo da bile para o ducto estreito, causando uma obstrução completa. Se ele não tivesse tomado açafrão, muito provavelmente aquela pedra teria permanecido lá por muitos anos sem causar complicações. Tomar comprimidos de açafrão apenas porque se ouviu dizer que era bom para o fígado
não é diferente de levar um corpo em repouso diretamente para a sala de cirurgia. A lição aqui é extremamente clara e também muito dolorosa. Muitas pessoas não sabem o que está a acontecer dentro do seu corpo, mas usam incondicionalmente qualquer coisa que seja rotulada como suplemento. Isso, essencialmente, é apostar na saúde com a ignorância. Entre os que ouvem este conteúdo, quantos de vocês já fizeram uma ultrassonografia abdominal completa para saber se tem cálculos biliares? Se já verificou e sabe a sua condição, direi francamente que é uma pessoa sábia, pois pelo menos evitou uma tragédia como a do senhor Manuel. Essa dor terrível teve origem no próprio ingrediente ativo da cúrcuma. A cúrcuma tem um efeito colerético muito forte, estimulando a secreção de bile para auxiliar na digestão. Imagine isso de forma simples. A vesícula biliar é como uma bolsa que armazena a bile secretada pelo fígado. Ao comer alimentos gordurosos, esta bolsa contrai-se para expelir a bile e digerir os alimentos. Mas quando o açafrão entra, a vesícula biliar contrai-se de forma mais forte e contínua do que o normal. Se a vesícula biliar estiver vazia, isso ajuda o corpo a sentir-se mais leve. Mas se houver pedras dentro, essa força de contração empurrará as pedras para o ducto biliar, causando obstrução. É como usar uma pressão de água extremamente forte para pulverizar um cano entupido. A consequência não é desobstruir, mas romper o sistema. Esta é a razão pela qual pessoas com cálculos biliares ou suspeita de cálculos biliares precisam ter cautela especial com a cúrcuma, especialmente na forma de comprimidos ou extratos concentrados. Mas a faceta perigosa da cúrcuma não para por aí. Poucos sabem que, além do impacto no fígado e na vesícula biliar, a cúrcuma também atua silenciosamente como um ladrão de ferro, retirando um ingrediente vital para a produção de sangue no corpo. A curcumina, ingrediente ativo da cúrcuma, tem uma forte capacidade de se ligar ao ferro, tão forte que, assim que o ferro é introduzido no trato digestivo, ele é puxado pela curcumina e eliminado antes de ser absorvido pelo intestino delgado. Isso é particularmente perigoso para idosos, pois com a idade, a secreção de ácido gástrico diminui e a capacidade de absorver minerais em geral, e ferro em particular, já está muito prejudicada. Essa é também a razão pela qual muitos de vocês, embora pensem que se alimentam adequadamente, ainda vivem com anemia crônica por muitos anos. Imagine um corpo que já tem deficiência de ferro e continua a perder o pouco ferro que resta para a cúrcuma. Quão graves serão as consequências? Quando o número de glóbulos vermelhos diminui, o oxigênio para o cérebro é insuficiente. O paciente começa a sentir tonturas, vertigens, mente confusa, especialmente ao levantar-se de repente. Em jovens, essa sensação pode ser passageira, mas em idosos é a faísca para quedas fatais. Apenas um escorregão devido à tontura pode levar a uma fratura do colo do fêmur e, a partir daí, iniciar uma série de complicações assustadoras. Quando se fica acamado por muito tempo, o risco de pneumonia por estase, úlceras de pressão e infecções sistêmicas aparece sucessivamente, ameaçando diretamente a vida, e não mais uma simples questão de saúde. É irônico que alguns casos queiram consumir açafrão para ter uma melhor digestão, mas quase perdem a vida devido a uma obstrução biliar, ou querem prevenir o declínio da memória, mas acabam por cair devido à anemia e tonturas. Isso não é um castigo do corpo, mas a consequência inevitável do uso de alimentos bons em circunstâncias erradas. A cúrcuma, por si só, não é má. Ela só se torna perigosa quando se confia cegamente nela, considerando-a um suplemento inofensivo e ignorando os sinais de alerta do próprio corpo. Nesse momento, a cúrcuma deixa de ser uma especiaria ou uma erva medicinal que apoia a saúde e torna-se como um bumerangue afiado, lançado com boas intenções, mas que acaba por voltar e ferir a própria pessoa que o lançou. Parte 2. 3 chaves de ouro para transformar a cúrcuma num remédio milagroso. Então, a questão é: como devemos lidar com a cúrcuma, já que ela possui benefícios e riscos potenciais para o corpo dos idosos? Se usada incorretamente, pode prejudicar o fígado, sobrecarregar os rins e afetar a vesícula biliar, mas se não for usada, perde-se uma valiosa erva medicinal que a natureza nos concedeu. Será que por medo devemos jogar fora todo o açafrão da cozinha? Absolutamente não. A cúrcuma nunca é a culpada. O problema reside no facto de as pessoas a usarem sem entender o seu próprio corpo. Assim como um medicamento valioso, se for tomado na dose errada ou de forma incorreta, o medicamento transforma-se em veneno. Do ponto de vista de um profissional de saúde que atende pessoas de meia idade e idosos, gostaria de afirmar que a cúrcuma pode, sim, tornar-se uma panaceia.
mas apenas se dominar as 3 chaves de ouro a seguir. Estes 3 princípios são como os 3 lados de um triângulo sólido. Se um lado estiver faltando, toda a estrutura desabará, e a cúrcuma não será capaz de exercer o seu verdadeiro valor. A primeira chave é a pimenta preta. Muitos de vocês, ao ouvir isso, provavelmente rirão, pois a pimenta preta é apenas uma especiaria comum, pequena e silenciosa, que fica num canto da cozinha. Parece não ter nenhuma relação com a medicina ou a saúde. Mas na ciência da nutrição, a piperina, o composto ativo da pimenta preta, desempenha um papel extremamente importante. Costumo comparar a piperina a um guarda inteligente, cuja tarefa é abrir a porta de absorção do intestino delgado. Sem piperina, a curcumina, presente na cúrcuma, entra no corpo e é eliminada muito rapidamente, quase sem tempo para agir. Estudos mostraram que, se a cúrcuma for usada sozinha, a sua capacidade de absorção pelo corpo é muito baixa. Mas ao adicionar apenas uma pequena quantidade de pimenta preta, a taxa de absorção de curcumina pode aumentar em cerca de 2000%. A segunda chave é o óleo de boa qualidade. Este é um ponto que muitas pessoas ignoram, especialmente os idosos que têm o hábito de misturar açafrão em pó com água para beber. Biologicamente, a curcumina no açafrão não é solúvel em água, mas apenas em óleo, ou seja, é lipossolúvel. Isso significa que, para que o açafrão entre na corrente sanguínea e alcance os órgãos necessários, ele precisa de um meio de transporte adequado. Eu costumo comparar um bom óleo de cozinha a uma limusine que leva o valioso hóspede chamado açafrão com segurança ao seu destino. Quando se usa açafrão com óleos saudáveis, como azeite, óleo de soja ou óleo de sésamo, as moléculas de óleo envolvem a curcumina, ajudando-a a atravessar a membrana intestinal suavemente e entrar na corrente sanguínea. Pelo contrário, se misturar açafrão com água fria e beber, é como forçar um hóspede que deveria ir de limusine a andar a pé por uma longa estrada, e o resultado é que ele é eliminado pelo corpo antes mesmo de chegar ao seu destino. A terceira chave é o calor, ou seja, precisa ser aquecido. Este é um princípio decisivo para os idosos, especialmente aqueles com rins fracos ou má digestão. Observando os hábitos alimentares de muitos povos asiáticos, veremos que raramente usam açafrão cru, mas sempre o cozinham, salteiam ou estufam nos pratos. Com a ação do calor, as moléculas de curcumina, que estão fortemente ligadas, são soltas, passando para um estado em que o corpo as absorve mais facilmente. Além disso, o processo de aquecimento também ajuda a acalmar e neutralizar irritações potenciais, reduzindo a carga sobre o fígado e os rins. Para os jovens, isso pode ser uma opção, mas para os idosos, aquecer o açafrão não é opcional, mas obrigatório, se quiser usá-lo a longo prazo e com segurança. Se você achou esta partilha útil, comente o número 4 abaixo. É uma maneira simples de saber que você ainda está interessado e acompanhando a jornada para uma vida saudável e de qualidade todos os dias. Parte 3. 3 formas seguras e eficazes de combinar a cúrcuma para rins fracos. Método 1. Cúrcuma com mel. O segredo para começar o dia. No tesouro de experiências de vida dos portugueses, há um ditado popular: de manhã toma-se mel, à noite chá. Esta não é apenas uma lembrança de hábitos diários, mas também contém uma filosofia de saúde profunda de que cada dia deve começar com o que é natural, quente e alinhado com o corpo. Para pessoas de meia idade e idosos, especialmente aqueles com função renal diminuída, a cúrcuma com mel é uma escolha valiosa, simples de fazer e adequada para um corpo que passou por muitos anos de desgaste. Primeiro, reduz a inflamação e protege o tecido renal. Em pessoas com rins fracos, a inflamação crônica e silenciosa, que persiste por um longo tempo, é a causa da degeneração gradual das células renais. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma, é cientificamente reconhecida por ter propriedades anti-inflamatórias naturais, ajudando a acalmar as reações inflamatórias prolongadas. Quando combinada com mel, que é rico em compostos antibacterianos, antioxidantes e com propriedades cicatrizantes de tecidos, os dois ingredientes apoiam-se mutuamente para ajudar o corpo a reduzir a carga inflamatória sistêmica, protegendo melhor os rins e o fígado durante o processo de desintoxicação. Segundo, fortalece a imunidade e melhora a sensação de fadiga. Muitos idosos compartilham comigo que frequentemente se sentem cansados, dormem mal, pegam resfriados ou infecções leves facilmente. Isso está principalmente relacionado ao declínio da imunidade com a idade.
O mel fornece enzimas naturais, vitaminas do complexo B e minerais como zinco, ferro e potássio, que apoiam suavemente o sistema imunológico. Quando combinado com a curcumina do açafrão, o corpo não só recebe mais energia, mas também reduz a sensação de dores e cansaço. Uma bebida quente de açafrão e mel pela manhã é como um despertar suave para os órgãos internos, ajudando a clarear a mente e a começar o dia com mais leveza. Terceiro, aquece o corpo e apoia a circulação sanguínea. Na velhice, a circulação sanguínea geralmente é mais lenta, levando facilmente a mãos e pés frios, tonturas leves e dificuldade para dormir à noite. A cúrcuma tem propriedades caloríferas e ativadoras da circulação sanguínea, ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo no corpo, enquanto o mel tem um efeito de tonificação do qi e apoia a digestão. Quando misturada com água morna, essa mistura torna-se uma bebida semelhante a um chá que nutre o qi e o sangue, ajudando o corpo a aquecer por dentro, reduzindo a vasoconstrição e melhorando a sensação de frio comum em idosos. O método de preparo é simples, mas deve ser feito corretamente. Você precisará de uma colher de chá de açafrão em pó puro, 2 colheres de chá de mel puro e cerca de 150 ml de água morna, com temperatura entre 40 e 50 graus Celsius. Misture bem e beba lentamente pela manhã. O ideal é que seja cerca de 15 a 20 minutos após uma refeição leve, para evitar irritação estomacal. Ao usar, há alguns pontos importantes que deve ter em mente. Primeiro, não use água a ferver, pois a temperatura muito alta destruirá a curcumina no açafrão e as enzimas benéficas no mel. Segundo, não beba com o estômago completamente vazio, pois o açafrão é quente e o mel contém açúcares naturais. Beber com o estômago vazio pode causar azia ou desconforto. Terceiro, não abuse. Deve-se beber apenas uma pequena chávena, cerca de 150 ml, por dia, pois o consumo excessivo pode causar calor interno ou leve distúrbios digestivos. Método 2. Cúrcuma com leite quente. O segredo para dormir bem e reduzir a noctúria. Na meia-idade e na velhice, muitos de vocês percebem que o sono noturno já não é tão profundo como antes, tornando-se superficial, com frequentes despertares e, principalmente, com a necessidade constante de urinar durante a noite noctúria. Isso não é apenas um problema de rotina, mas também um sinal de que os rins, o sistema nervoso e a capacidade de regulação do corpo enfraqueceram com o tempo. Portanto, se de manhã se usou cúrcuma com mel para iniciar o corpo e aumentar a resistência, à noite, um copo de leite de cúrcuma quente serve como um ritual para encerrar o dia, ajudando o corpo a acalmar, a mente a relaxar e o sono a vir mais naturalmente. Esta é uma fusão harmoniosa da saúde tradicional oriental e do conhecimento científico moderno, particularmente adequada para pessoas com rins fracos. Primeiro, apoia um sono profundo e acalma o sistema nervoso. O leite contém triptofano, um aminoácido natural que ajuda o corpo a produzir serotonina e melatonina, 2 substâncias-chave para a estabilização emocional e a regulação do sono. Quando estas substâncias são secretadas em quantidade suficiente, o sistema nervoso fica menos tenso, o ritmo cardíaco desacelera, a respiração fica mais regular e o corpo entra facilmente num estado de repouso. A cúrcuma, com o seu composto ativo curcumina, possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajudando a aliviar a tensão muscular, melhorar a circulação sanguínea cerebral e reduzir a estimulação nervosa. Quando a cúrcuma é combinada com leite quente, o efeito relaxante é intensificado, ajudando a adormecer mais facilmente, ter um sono mais profundo ou prese e menos sonhos. Segundo, reduz a noctúria e apoia a função renal. Em idosos, a sensação de frio na parte inferior do abdômen, nos rins e os espasmos da bexiga ocorrem frequentemente à noite, fazendo com que a necessidade de urinar surja continuamente. Um copo de leite de cúrcuma quente antes de dormir ajuda a aquecer o corpo por dentro, aumentando a circulação sanguínea para a área dos rins e da bexiga, acalmando assim os espasmos e reduzindo a irritação do trato urinário. Graças a isso, o sono torna-se mais contínuo, acordando com a mente clara e o corpo leve. Além disso, a cúrcuma também contribui para reduzir a inflamação leve do trato urinário, ajudando os rins a não trabalhar em excesso durante a noite. Terceiro, suplementa nutrientes e fortalece a saúde geral. Pessoas com rins fracos frequentemente precisam de comer com cautela, sendo mais propensas à deficiência de nutrientes essenciais. O leite fornece cálcio, proteínas, vitamina D e minerais essenciais, ajudando a manter a densidade óssea
e a limitar o risco de osteoporose, um problema comum após os 60 anos. A cúrcuma, por sua vez, apoia a digestão, regula as gorduras no sangue e desintoxica o corpo, ajudando o processo de absorção de nutrientes a ser mais eficaz. Com o uso regular, o leite de cúrcuma quente não só ajuda a recuperar a energia, mas também contribui para reduzir as dores nas articulações, melhorar a flexibilidade e aumentar a qualidade de vida. O método de preparo deve ser suave e seguir os princípios corretos. Você precisará de cerca de 200 ml de leite fresco com baixo teor de açúcar, ou pode substituí-lo por leites vegetais como soja, amêndoa ou noz, se o seu corpo se adaptar. Adicione uma colher de chá de açafrão em pó puro. Mexa bem e aqueça em fogo baixo até o leite atingir uma temperatura de cerca de 50 a 60 graus Celsius. Se quiser um sabor mais agradável, pode adicionar um pouco de mel depois de desligar o fogo, quando o leite ainda estiver morno, para preservar as enzimas benéficas. Ao usar, você precisará observar alguns pontos importantes. Primeiro, não beba em excesso antes de dormir. Pessoas com rins fracos precisam limitar a ingestão de líquidos à noite para evitar aumentar a pressão sobre os rins. Cerca de 150 ml por vez é suficiente. Segundo, evite leites muito doces ou gordurosos, pois podem aumentar o açúcar no sangue e o colesterol, o que não é benéfico para a saúde renal. Terceiro, se o seu corpo não tolerar lactose, priorize os leites vegetais para evitar inchaço e desconforto. Quarto, o momento ideal para beber é cerca de 30 minutos antes de dormir, o que ajuda o corpo a absorver os nutrientes e a transitar suavemente para um estado de relaxamento profundo. Método 3. Açafrão combinado com gengibre, sopa de açafrão com peixe ou carne magra no almoço. Para pessoas de meia idade e idosos, o almoço não é apenas uma refeição para saciar a fome, mas também um momento crucial para nutrir a vitalidade e manter a resistência para a segunda metade do dia. Se de manhã se iniciou o corpo com uma chávena de açafrão e mel, ajudando a desintoxicar e despertar os órgãos internos, e à noite se usou leite de açafrão quente para acalmar os nervos e dormir profundamente, então o almoço com sopa de açafrão e gengibre com peixe ou carne magra é a peça que completa o meio, onde a nutrição e a terapia se encontram harmoniosamente. Este é um prato muito familiar na mesa portuguesa, mas, sob uma perspectiva científica e de saúde, é uma refeição medicinal que nutre os rins, aquece o baço e o estômago e restaura o qi e o sangue para os idosos. Primeiro, auxilia na digestão e reduz o inchaço e gases. Em pessoas com rins fracos, o sistema digestivo é geralmente mais lento, o estômago fica facilmente frio e frequentemente sentem-se pesadas e com dificuldade para digerir após as refeições. O gengibre tem propriedades quentes, ajuda a estimular a secreção de sucos digestivos, reduz espasmos estomacais e elimina gases retidos. A cúrcuma, com o seu composto ativo curcumina, possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a restaurar a mucosa intestinal, reduzindo distúrbios digestivos e aumentando a capacidade de absorção de nutrientes. Quando estes dois ingredientes se combinam numa sopa quente, a refeição torna-se mais leve, o corpo absorve melhor e a sensação de fadiga pós-refeição diminui visivelmente. Segundo, reduz a inflamação e protege o fígado e os rins. No corpo, o fígado e os rins estão sempre intimamente ligados. O fígado processa toxinas através da bile, enquanto os rins filtram os resíduos através da urina. Quando um desses órgãos enfraquece, as toxinas acumulam-se facilmente, levando a uma inflamação crônica silenciosa. A curcumina da cúrcuma e o gingerol do gengibre são ambos poderosos antioxidantes naturais que ajudam a inibir as reações inflamatórias, reduzindo os danos às células hepáticas e renais. Muitos estudos nacionais observaram que pessoas que mantêm o hábito de usar açafrão e gengibre com moderação têm níveis de enzimas hepáticas e creatinina mais estáveis e uma capacidade mais eficaz de eliminar toxinas. Isso mostra que a experiência popular tem uma base científica sólida. Terceiro, promove a circulação sanguínea e auxilia na desintoxicação do corpo. A sopa de açafrão e gengibre, quando consumida quente, ajuda a aquecer todo o corpo, estimula a circulação e auxilia na eliminação de toxinas através do suor e do sistema digestivo, reduzindo assim a carga sobre os rins. Para idosos que frequentemente têm mãos e pés frios e se sentem cansados após o almoço, uma tigela de sopa quente é como acender uma pequena chama interior, ajudando o qi e o sangue a fluir, a mente a ficar alerta
e o corpo mais flexível. Quarto, fornece nutrição equilibrada e de fácil absorção. Quando cozido com peixe, uma fonte de proteína leve e rica em ômega 3 que ajuda a reduzir a inflamação e é boa para o coração. Ou com carne magra, rica em proteínas, mas com pouca gordura, esta sopa ajuda a manter a massa muscular sem sobrecarregar o fígado e os rins. Para pessoas com rins fracos, escolher o tipo certo de proteína é muito importante, suficiente para nutrir o corpo, mas sem forçar os rins a trabalhar em excesso. O modo de preparar a sopa de açafrão e gengibre deve ser simples e suave. Prepare cerca de 200 g de peixe, como robalo, bacalhau ou carpa. Se não usar peixe, pode substituir por 150 g de carne de porco magra fatiada. Adicione uma pequena raiz de açafrão fresca ou uma colher de chá de açafrão em pó, um pequeno pedaço de gengibre e vegetais comuns como couve, espinafre ou abóbora. Os temperos devem ser moderados, incluindo sal, um pouco de óleo de cozinha e cebolinha. Lave bem o açafrão e o gengibre, fate ou amasse levemente. Tempere o peixe ou a carne com um pouco de sal, açafrão e gengibre para remover o cheiro. Refogue a cebola, adicione o gengibre e o açafrão, refogue rapidamente. Adicione água suficiente, ferva, retire a espuma, adicione os vegetais e tempere levemente. Sirva quente. Ao usar esta sopa, deve-se ter em mente alguns pontos importantes. Primeiro, não tempere em excesso com sal, pois o sal aumenta a pressão arterial e força os rins a filtrar mais sódio, o que facilmente causa inchaço e cansaço. Segundo, não use açafrão e gengibre em excesso. A cada refeição, apenas cerca de 3 a 5 g de açafrão fresco e 1 a 2 rodelas pequenas de gengibre são suficientes para evitar irritação estomacal. Terceiro, priorize carne magra em vez de carne gorda, pois as gorduras saturadas retardam o metabolismo e aumentam a carga sobre o fígado e os rins. Quarto, deve ser consumido ao almoço, quando o sistema digestivo está mais ativo, o corpo absorve bem e não afeta o sono noturno. E se sentir que este conteúdo é digno de ser aplicado, por favor, deixe o número 6 abaixo do vídeo nos comentários. Isso não é apenas um sinal para me informar que está a ouvir, mas também uma pequena promessa para a sua própria saúde. Parte 4. Erros comuns no uso de cúrcuma por pessoas com rins fracos. A cúrcuma tem sido, desde há muito, considerada um presente precioso da natureza, utilizado por muitas gerações para cuidar da saúde, especialmente por aqueles que se preocupam com o fígado, o estômago e os rins. No entanto, essa confiança absoluta, o uso baseado em boca a boca e a falta de conhecimento científico levaram a que, em muitos casos, a cúrcuma, de um medicamento de apoio, se transformasse num fardo para o corpo. Na meia-idade e na velhice, quando a capacidade metabólica já está mais lenta, um pequeno desvio na forma de uso é suficiente para criar grandes consequências. Abaixo estão 3 erros comuns que muitos de vocês costumam cometer, juntamente com análises mais profundas para entender a essência do problema e, assim, usar a cúrcuma de forma segura e consciente. Erro 1. Tomar cúrcuma em demasia, pensando que mais é melhor. Não poucos de vocês acreditam que tomar muita cúrcuma ajudará a desintoxicar o corpo mais rapidamente, a eliminar toxinas de forma mais potente e a limpar os rins de forma mais eficaz. Alguns chegam a usar 3 ou 4 colheres de chá de açafrão em pó por vez, ou até mastigam açafrão fresco diariamente como um bom hábito. No entanto, o corpo humano não funciona de acordo com o princípio de que quanto mais, mais saudável. De acordo com a medicina moderna, a curcumina é o principal composto ativo do açafrão. A capacidade de absorção do corpo para esta substância é, na verdade, muito limitada. O excesso, para além das necessidades, não só não traz benefícios, como também pode causar irritação gástrica, náuseas, diarreia e forçar o fígado a aumentar o seu metabolismo. Em pessoas com rins fracos, esse excesso torna-se uma pesada carga de filtração que, a longo prazo, pode levar a uma deterioração mais rápida da função renal. A solução razoável é usar o suficiente e de forma consistente. Normalmente, cerca de 2 a 3 g de curcumina por dia, equivalente a 1 a 2 colheres de chá de açafrão em pó. Menos, mas corretamente, ajuda o corpo a absorver melhor e com mais segurança. Os antigos já ensinavam que um remédio precioso não é tão bom quanto usá-lo corretamente, e a cúrcuma é um exemplo muito típico disso. Erro 2. Tomar cúrcuma com o estômago vazio. Muitos de vocês têm o hábito de tomar açafrão logo ao acordar, pensando que, neste momento, o corpo está limpo e absorve melhor.
Na verdade, com o estômago vazio, a quantidade de ácido no estômago está em um nível elevado. A curcumina, ao ser ingerida neste momento, pode facilmente irritar a mucosa gástrica, causando azia, queimação e até náuseas. Em idosos, o sistema digestivo já é sensível e esta reação é ainda mais provável de ocorrer e persistir. A forma mais adequada de usar é tomar açafrão cerca de 30 minutos a 1 hora após uma refeição. Nesse momento, a comida atua como uma camada protetora natural, ajudando a reduzir a irritação e a apoiar a absorção de forma estável. Curiosamente, na medicina tradicional oriental, a cúrcuma é classificada como um medicamento que aquece o centro e move o qi, ou seja, precisa de uma base quente de alimentos para exercer plenamente os seus efeitos, o que está em total conformidade com a perspectiva científica atual. Erro 3. Achar que a cúrcuma por si só curará a doença renal. Este é o erro mais perigoso. A cúrcuma tem a capacidade de reduzir a inflamação, apoiar a circulação e proteger as células. No entanto, não é um medicamento para curar doenças renais. Houve muitos casos em que as pessoas confiaram demais na cúrcuma e pararam de tomar seus medicamentos, abandonaram a dieta restrita e deixaram de se exercitar. O resultado foi uma deterioração mais rápida dos rins, edema corporal, aumento da pressão arterial e fadiga prolongada. A cúrcuma deve ser um companheiro, não um salvador. Somente quando combinada com uma dieta razoável, sono adequado, exercícios leves e adesão ao tratamento médico é que a cúrcuma pode desempenhar seu papel de suporte. Assim como uma máquina, o rim só funciona bem quando todo o sistema opera em harmonia, e a cúrcuma é apenas uma pequena engrenagem nesse todo. E se você ainda está acompanhando até aqui, quero convidá-lo a deixar o número 8 na seção de comentários. Essa será a maneira de eu saber que você recebeu esse conhecimento útil e o achou benéfico. A cúrcuma é como uma faca de 2 gumes. Se usada corretamente, ajuda a combater a inflamação, protege o fígado e os rins e melhora a circulação sanguínea. Se usada incorretamente, em excesso ou no momento errado, torna-se um fardo que o corpo precisa suportar continuamente. A medicina sempre enfatiza um princípio fundamental. Não existe um medicamento absolutamente bom. Apenas a maneira correta de usá-lo é verdadeiramente boa. Finalmente, lembre-se destes 3 importantes interditos como se estivessem gravados na sua memória. Primeiro, espinafre e açafrão não devem aparecer juntos com frequência na sua mesa, pois essa combinação pode aumentar o risco de formação de cálculos. Segundo, para aqueles que usam aspirina ou medicamentos para pressão arterial, o extrato concentrado de açafrão pode aumentar o risco de sangramento, exigindo extrema cautela. Terceiro, pessoas com cálculos biliares ou anemia devem ter atenção ao usar açafrão, pois pode estimular as contrações da vesícula biliar ou afetar a absorção de ferro, mas não precisa preocupar-se em excesso. Com as 3 chaves de ouro, pimenta preta, óleo de cozinha e calor, a cúrcuma tornar-se a um parceiro fiável, ajudando a reduzir a inflamação e a apoiar a memória. Além disso, combinações familiares como açafrão com mel, leite quente ou gengibre, se usadas corretamente, podem trazer benefícios práticos. Depois de ouvir este conteúdo, espero que olhe para a sua cozinha, para as refeições dos seus pais e familiares. A saúde não começa com coisas caras, mas com o conhecimento correto e o cuidado diário. Sempre desejo acompanhá-lo no caminho de uma vida saudável, pacífica e duradoura ao longo dos anos. Muito obrigado pela sua atenção e desejo a todos paz e boa saúde.